Hoje nós vamos resolver de uma vez por todas o problema de nitidez da sua fotografia. A nitidez é uma das características técnicas mais importantes da fotografia, pois é ela agregada ao foco que dá destaque ao elemento principal, ou seja, o primeiro plano da nossa composição. E ao olharmos para uma fotografia, automaticamente nos sentimos atraídos pela parte mais nítida daquela imagem, tá? A nitidez está sempre atrelada ao foco, ou seja, onde houver foco, deve-se haver o máximo possível de nitidez para causar impacto em quem observa. E a nitidez pode ser aí resultado da escolha correta entre as variáveis velocidade, abertura e ISO, ou pode depender de fatores invariáveis, como a qualidade da sua lente. E nessa busca aí pela nitidez, muitas vezes nós cometemos alguns erros que são extremamente simples de resolver e por uma bobeira acabam aí destruindo a nitidez da nossa fotografia. E nós vamos agora abordar 3 desses erros que eu considero aí muito importante e eu vou ajudar você a resolver de uma vez esse problema aí que você enfrenta na sua fotografia. Tá bom? Será que você está aí cometendo alguns desses erros? Erro número 1, usar sempre a abertura máxima do diafragma. Um dos problemas que mais afetam a nitidez de uma fotografia é capturá-la com a abertura máxima do diafragma na sua lente. Em um determinado ponto da nossa jornada aí fotográfica, nós aprendemos que para fotografar em condições ruins de iluminação ou até mesmo para desfocar o fundo, nós precisamos aí de uma lente clara, né? E uma lente clara significa uma lente com grande abertura de diafragma, como por exemplo aí a 50mm f1.8. Vocês estão vendo aí na tela um comparativo entre a 50mm e uma lente do kit. E observem a brutal diferença de abertura de diafragma entre elas. E toda lente clara tem esse grau de abertura aí, tá? Bem maior aí do que uma lente do kit, tá? Ou uma lente escura. E eu vou utilizar aqui, né, como exemplo, a cinquentinha, porque ela é aí a lente mais comum entre os fotógrafos, e tanto Nikon quanto Canon e outros fabricantes têm aí os seus exemplares dessa lente. E se você ainda não tem uma, acredite, um dia vai passar pela sua mão aí a cinquentinha, tá bom? E o que acontece é que ao comprarmos essa lente, a cinquentinha ou qualquer outra lente clara, né, nós queremos aproveitar a máxima abertura, né, ou para desfocar o fundo ou para fazer foto em local com menor iluminação, né? E nós saímos aí fotografando tudo em f1.8. E quando olhamos o resultado, nos decepcionamos com a nitidez. E por que acontece essa decepção? Porque existem alguns problemas que ocorrem quando você fotografa em abertura máxima aí na sua objetiva. E nós vamos abordar aí 2 deles, tá? Primeiro problema, você está fora do sweet spot. E o que é esse tal de sweet spot? Sweet spot é o ponto máximo de nitidez de uma lente e geralmente ele se encontra aí em média 2 pontos mais fechado do que a abertura máxima da lente. Por exemplo, uma lente f1.8, como aqui a cinquentinha no caso, né, vai ter o seu sweet spot, o seu ponto máximo de nitidez, por volta de f3.2. Uma lente f2.8, como a 2470, vai ter aí o seu sweet spot por volta de f5.6. Sendo assim, se você quer a máxima nitidez que a sua lente pode entregar, seja ela qual for, você não poderá usá-la em abertura máxima, tá? E entendendo isso, vão surgir aí 2 questões, eu tenho certeza na sua cabeça que você vai fazer essas 2 perguntas, tá? Primeira questão, como eu vou ter o máximo de desfoque de fundo se eu não posso abrir totalmente o diafragma? Ou como eu vou
capturar mais luz se eu não posso abrir totalmente o diafragma, né? A resposta para essa pergunta é uma resposta que pode causar aí uma certa frustração, né? Porque não é possível ter o melhor dos dois mundos em um objetivo, tá? Você precisa decidir o que você quer, se você quer a máxima nitidez ou se você quer o máximo desfoque de fundo ou o máximo aproveitamento de luz, tá? Não dá para ter os dois mundos, tá bom? Ou você opta por um ou opta por outro. Se você quiser desfocar o fundo ao máximo, aproveitar a máxima capacidade de desfoque ou a máxima absorção de luz que aquela lente pode te oferecer, você vai ter que abrir mão da máxima nitidez, porque a máxima nitidez não vai se encontrar ali na máxima abertura. E se você quiser a máxima nitidez, você vai ter que fechar alguns pontos, né, do diafragma, porque não vai ter a máxima nitidez com o diafragma totalmente aberto, tá? E aí vai surgir uma segunda questão, um segundo ponto aí, tá? Então, se a minha questão for a máxima nitidez, né? A minha questão for nitidez aí no caso, não compensa comprar uma lente clara, pois se eu vou ter que usar ela fechada em 2 pontos, ela vai ficar igual a uma lente do kit. Ou seja, se eu preciso fechar, por que gastar com uma lente clara? E a resposta é o seguinte, né? Porque você vai estar aí comparando uma lente clara fechada a 2 pontos com uma lente do kit totalmente aberta. Porque o raciocínio é esse aqui. Se eu vou ter que fechar a minha lente, ela vai ficar igual uma lente do kit. Na verdade não vai, porque a lente do kit, se você quiser ter abertura máxima, você também vai ter que fechar. Então ela vai ficar mais escura ainda, mais fechada ainda, né? Se, por exemplo, numa f1.8 você vai jogar ela em 3.2 para ter a máxima abertura, a do kit, que é 5.6, você vai jogar em f9. E olha como você vai ter que fechar. Vai ficar totalmente escuro e dependendo do que você estiver fotografando, vai ficar inviável, tá? Então não dá para comparar aí uma lente aberta, uma lente clara com uma lente de kit, ainda que você precise fechar 2 pontos, porque também você precisará fechar 2 pontos na outra lente, na lente do kit ou qualquer outra lente aí, para ter o seu sweet spot, tá bom? Olha só, gente, antes de falarmos aí, né, sobre o segundo problema, eu quero pedir para você que, se esse vídeo estiver tendo uma relevância para você, né, estiver sendo útil para você deixar uma curtida aqui para mim. Deixe o seu like, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ativa aí o sino de notificações. É muito importante ativar o sino para que o YouTube informe você quando eu colocar novos conteúdos aqui no canal, tá? E eu quero também que você comente aqui, tire suas dúvidas aqui nos comentários desse vídeo, tá? Porque eu sempre respondo aí a minha audiência. Então, se você tiver alguma dúvida, posta aqui, posta com detalhes, tá? Se for dúvida referente à câmera, posta marca, modelo, se for lente, modelo de lente, dá bastante detalhes para ficar fácil aí para mim responder aí para vocês aí sobre as suas dúvidas, tá bom? E seguindo aqui com o vídeo, vamos lá. Segundo problema, profundidade de campo mínima. Com uma profundidade de campo pequena, quando você abre totalmente o diafragma, qualquer movimento, tanto da câmera quanto do assunto, é suficiente para deslocar o plano focal, tirar o plano focal do assunto e dar aí a sensação de perda de nitidez. Então, olha só, gente, quando você abre totalmente o diafragma da sua câmera, tá? Basta ali a sua respiração fazer o seu corpo balançar um pouco para frente ou para trás, que você perde o foco, tá? Vamos imaginar que você faz aí o foco no olho, né? Você está fazendo um retrato, fez o foco no olho. Tá? Se aquela pessoa, se você está ali na máxima abertura f1.8, a sua profundidade de campo está mínima, está bem pequena. E se aquela pessoa que você está fotografando balançar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, você vai perder o foco vai deslocar aí para a orelha ou para a ponta do nariz. E você tem a sensação
de perda de nitidez. Ou mesmo se você, né, balança um pouquinho para frente ou para trás, você não está estável ali, você não colocou um pé na frente do outro, né? Está numa posição que não tem estabilidade, você mesmo pode deslocar alguns milímetros para frente ou para trás e já é suficiente para perder o foco aí na região, né, onde você fez o foco e ter aí a sensação de perda de nitidez, tá bom? Olha só, pessoal. Eu quero fazer duas observações aqui a respeito da abertura do diafragma para nós passarmos para aí o próximo problema, tá? A primeira observação é a seguinte: não inverta o conceito de abertura máxima, tá? Olha só, o sweet spot, né? Você aprendeu que você precisa fechar um pouco o diafragma para alcançar o sweet spot, porque na abertura máxima a lente não tem toda a sua nitidez. E muita gente associa que para ter nitidez é preciso o inverso da abertura máxima e não o sweet spot. E acaba fechando demais a lente, fechando aí além da conta, né? E isso também causa perda de nitidez por difração. Então, se totalmente aberta ela perde nitidez, totalmente fechada ela também perde nitidez. Ela não vai ganhar. Então, a partir do momento, você vai fechando. A partir do momento que você passa do sweet spot, você vai começando também a perder nitidez por difração, tá? Então esse é um erro aí que às vezes o iniciante comete, achando que fechar totalmente o diafragma vai ganhar a total nitidez da objetiva, e isso não é verdade, tá? E a observação número 2 que eu quero fazer aqui é que você precisa levar em conta a qualidade da sua lente, tá? Se você pega, por exemplo, uma cinquentinha, uma lente aí de R$600, R$800, e você compara, por exemplo, com uma 50 f1.2, né, uma lente L, que custa aí R$10.000, é claro que em abertura máxima a qualidade de ambas serão diferentes. Então, quanto melhor os materiais daquela lente, quanto mais bem construída e mais cara aquela lente é, em abertura máxima ela terá mais nitidez do que uma lente, né, de baixo custo, como a cinquentinha, tá? Então, há que se levar em consideração a qualidade da lente, tá bom? E seguindo aqui, nós vamos para o erro número 2. Usar velocidade do obturador menor do que a focal ou baixa demais a ponto de não congelar o assunto, o que gera uma imagem borrada por movimento ou vibração. Um problema muito comum que resulta na perda de nitidez é o não congelamento da imagem. E a variável responsável pelo congelamento é a velocidade do obturador. E esse problema pode ser oriundo de duas fontes. Primeira fonte do problema, vibração da câmera. A câmera pode vibrar no momento do clique por alguns motivos, como a instabilidade da nossa mão, a nossa respiração, a falta de apoio dos braços, a pegada na câmera, né, e a falta de apoio aí dos pés no chão, né? E até mesmo, gente, o impacto das cortinas do obturador, né? Pode resultar aí em vibração da câmera e, consequentemente, aí resulta também na foto tremida. Porém, essa vibração ela pode ser facilmente anulada usando a regra da focal, que diz que a sua velocidade mínima deve ser igual ou maior do que o inverso da distância focal. Por exemplo, se você está fotografando com uma cinquentinha, o inverso da focal é 1/50. Então, a velocidade mínima segura seria de 1/50. Se você estiver usando uma lente 200mm, o inverso da focal é 1/200. Então, a velocidade mínima segura seria aí de 1/200. E se eu estiver usando uma lente zoom? Uma lente zoom significa que ela tem aí a distância focal variável, né? E aí você precisa usar
o inverso da focal que estiver selecionado aí na hora do clique. Vamos imaginar aí que você está usando uma 18-135 e você ali girou o anel do zoom em 30 milímetros. Você vai usar 1/30. Se você girou o anel do zoom para 1/125, você vai usar 1/125. E aí você pode pensar aí, né? Caramba, Roberto, eu vou ter que ficar olhando a distância focal da lente a todo momento? Toda vez que eu girar o anel de zoom, eu preciso olhar a focal que eu estou para mim poder setar aí a minha velocidade? Olha só, gente, o que eu faço nessa situação é considerar a máxima focal da minha lente. Por exemplo, eu tenho uma Sigma 1770, né, contemporânea, e eu considero sempre os 70 milímetros finais. E nunca baixo a velocidade para menos de 1,80, né? 1,70 no caso não existe, né? Salvo aí em algumas situações onde eu estou, por exemplo, fotografando uma decoração ou um ambiente, né? Onde eu posso usar uma focal menor e eu tenha tempo para analisar aí aquela situação, né? Mas no geral eu nunca baixo aí para baixo de 1,80, porque eu sei que é o seguro, né? Independente do zoom que estiver na minha lente, é o seguro. Então eu nunca uso uma velocidade menor do que 1,80 quando eu estou usando a Sigma, tá? Salvo essas exceções aí que eu falei para você, tá? Agora veja só, para você usar a mínima focal dessa regra, né? Por exemplo, 1/200 em uma lente 200 milímetros, você precisa ter mão firme, tá? Porque você está aí no limite mínimo da focal. E com a densidade dos sensores atuais, né, das câmeras modernas, fica fácil dentro desse limite mínimo a câmera dar uma vibradinha e essa vibração aí passar para a imagem, né, e matar ali a nitidez da sua imagem, tá? Muitas vezes é uma vibração tão sutil que você só percebe que a imagem ficou ali pouca coisa sem nitidez, né? Isso por conta também da densidade do sensor. Então, se você quiser ter uma margem segura, uma margem tranquila aí dentro dessa regra, eu aconselho você a dobrar a velocidade mínima, tá? Por exemplo, em uma lente 50 milímetros, usa um 100, tá? Um 100 já é uma velocidade segura, que não vai borrar aí, tá? Tá usando uma 85, usa um 200, tranquilo, não vai dar problema, né? Você não vai ter aí problema com densidade de sensor, né? Com o mínimo ali de vibração que pode causar ali a perda de nitidez, a sensação de perda de nitidez, tá? Agora existe uma exceção a essa regra, que são as lentes estabilizadas. E o que são lentes estabilizadas? São lentes que possuem um dispositivo chamado estabilizador, que na Canon são conhecidos aí como IS e na Nikon como VR. E todas as lentes que possuem estas siglas são estabilizadas, tá? Outros fabricantes também possuem, né? Só que usam aí suas siglas, cada um com suas respectivas siglas. Precisa consultar aí o manual de cada lente para ver se ela é estabilizada ou não, tá? Esse estabilizador, ele faz com que as vibrações da câmera sejam absorvidas e neutralizadas, não sendo transferidas para as imagens, tá? E a eficiência do estabilizador varia muito de modelo para modelo, mas em média aí eles absorvem até 2 pontos de luz aí na vibração, tá? 2 pontos a menos que a focal. Tem fabricantes que falam que até 4, mas eu não confio muito não, tá? Eu sei que até 2 pontos aí eles seguram bem, tá? E como é que funciona aí esses 2 pontos? Como que eu calculo? É simples, gente. Por exemplo, uma lente de 200 milímetros, né, que necessitaria de uma velocidade de 1/200, em teoria, você poderia segurar até 1/50, porque são 2 pontos a menos de luz, né? Você bota 1/50 na sua câmera, se a lente 200 milímetros for estabilizado, teoricamente não vai aí ter problema de vibração, transferência de vibração da sua mão, né? Ou aí da câmera para a imagem, tá? A segunda fonte do problema, velocidade de deslocamento do assunto.
a velocidade de deslocamento do assunto também pode causar a perda de nitidez na imagem. E essa perda de nitidez, né, ela acontece porque quando você fotografa um assunto em movimento, a velocidade de deslocamento do assunto, ela pode ser maior do que a velocidade do obturador. E aí, o obturador não é capaz de congelar a imagem, o que resulta em uma imagem borrada. E o problema, gente, é que aqui não existe uma fórmula que possa determinar aí a velocidade ideal para congelamento, né, do movimento externo à câmera, pois não é possível determinar a velocidade de deslocamento do assunto. Existem muitas variáveis que alteram essa velocidade, né? Por exemplo, a velocidade de deslocamento do assunto, o ângulo, né, em que o assunto está se aproximando ou se afastando de você, a distância que esse assunto está de você, né? Por exemplo, se você está, se o assunto está se aproximando reto ali de você, né, 90 graus aqui, né, 180 graus, é uma velocidade baixa praticamente. Se ele está a 45 graus, a velocidade muda. Se ele estiver ali a 90 graus, aqui no caso agora, né, é outra velocidade, né? A velocidade que ele está se deslocando também, né, a sua velocidade em relação a você, muda todo o tempo. Moto é uma velocidade, bicicleta, carro, corrida, gente andando, cada um tem uma velocidade. E a distância que esse objeto está de você também vai determinar a velocidade do obturador. Por exemplo, você olha um avião no céu, ele está voando numa velocidade absurda, mas para você ele está passando bem devagar. Se você usar uma velocidade baixa e clicar aquele avião, congela. Agora imagina você numa pista e o avião dá um rasante bem na sua frente, com a mesma velocidade que ele está lá em cima. A sensação é muito maior. Aqui você precisa estar com a velocidade lá em cima, senão não congela. E olha lá, perigo não congelar ainda na máxima velocidade. Tá? Então é praticamente impossível quantificar estas variáveis, tá? Porque elas estão aí externas à sua câmera, externas, estão alheias aí ao seu comando, ao seu controle, tá? E aqui entra um outro problema, que é a ineficácia da regra da focal, tá? E também do estabilizador de imagem. E por que acontece isso? Porque tanto a regra da focal quanto o estabilizador atuam na vibração da câmera, na vibração da sua mão, na vibração da lente que seja, e não tem influência no que está sendo fotografado, no assunto que está sendo fotografado, tá? Vamos imaginar aí que você está com uma lente de 100 milímetros, fotografando uma corrida de bicicleta. A velocidade mínima, segundo a regra aí da focal, seria de 1/100. O que para uma corrida de bicicleta, se o ciclista estiver passando a 90 graus ali de você, é impossível de congelar. É uma velocidade extremamente baixa. Então a regra da focal aqui não vale de nada. Você vai precisar de uma velocidade muito maior, tá? Não tem como você calcular aí a regra da focal. Ela é extremamente compatível aí com o que está se deslocando na sua frente, tá? E outra coisa é o estabilizador. Imagina que 1/100 já não é suficiente. Se a lente for estabilizada e você baixar para 1/50, 1/25, aí que borra tudo mesmo e você não consegue aí nitidez nenhuma na sua imagem, tá? Então, essa também é uma fonte de problema aí para nitidez aí da sua imagem, tá? E o que fazer então nesta situação, tá? Aqui é realmente a experiência, é você conhecer o que você está fotografando e testar velocidades mínimas. Por exemplo, você é um fotógrafo de futebol, tá? Você está fotografando futebol de campo. Vai lá no treino, testa qual é a velocidade mínima que não vai borrar as imagens, que você vai ter todas as imagens, vai subindo, vai testando, vai subindo velocidades, até você achar aquela que congela, a mínima que congela, que não borra mais. Ali você sabe que é o seu limite, que é a sua velocidade mínima e não pode baixar mais do que isso. Você fotografa corrida de moto, vai lá um dia no treinamento da galera e clica, treina, vê a partir de que velocidade
não borra mais. Aquela é a sua velocidade mínima, tá? Porque é muito difícil ter ali uma forma de calcular essas velocidades. Até tem algumas tabelas, você encontra na internet. Mas como eu falei, são muitas variáveis. Não tem como a tabela decifrar todas aquelas variáveis, calcular todas aquelas variáveis. Tá bom? E erro número 3. Usar ISO alto. Pois é, galera. Esse problema aqui parece meio óbvio, né? Mas muita gente cai em uma armadilha aqui. Pois existe um conceito sobre ruído e nitidez. E esse conceito, ele dita que para haver nitidez é preciso haver ruído. E esse conceito não está errado, pois o que demarca contornos são ruídos, né? Um tipo aí de ruído. E a atenuação desse ruído é o que deixa os contornos suaves e tiram a nitidez. Se você abrir uma fotografia no Lightroom ou no Photoshop e aplicar nitidez em demasia, você vai ver que vai aparecer ruído na imagem. E é um ruído marcado que deixa a imagem com um aspecto desagradável. E esse ruído nada tem a ver com o ruído do ISO alto. O ruído do ISO alto, ele deteriora a imagem por completo. Ele não define linhas, ele não define contornos, tá? É um ruído aí de sensor e ele compromete a qualidade da nossa fotografia como um todo, tá? E a nitidez aí tá no meio desse pacote, né? Ele deteriora não só a nitidez, mas também o alcance dinâmico, as cores, enfim, tudo que diz respeito à qualidade. E a nitidez, consequentemente, está dentro aí desse escopo, tá? E quando você faz uma fotografia com ISO alto, além de deteriorar a imagem, né, e consequentemente a nitidez, ainda tem um segundo agravante, que é o tratamento de ruído. Você vai abrir essa fotografia no editor e vai tratar o ruído. E vai comprometer ainda mais a nitidez. Pois, como eu disse, o tratamento vai suavizar o ruído e, consequentemente, vai suavizar as áreas de contorno que precisam estar bem demarcadas. Elas não podem ser suavizadas. E quanto mais alto o ISO, né, mais agressivo vai ser o tratamento e mais a nitidez vai para o espaço. E aí você vai me dizer o seguinte: pô, Roberto, mas aí é fogo, né? Não tenho o que fazer. Faltou luz, eu tenho que subir o ISO. E, na verdade, existe sim uma solução para isso. Eu sei que isso que eu vou falar põe medo em muita gente, mas a solução para você não ter que abusar do ISO é o uso do flash, é o uso de iluminação artificial, né? Pode ser um LED, pode. Eu prefiro o flash tem mais potência, consegue baixar mais o ISO, né? O LED não consegue tanto. Mas você precisa usar flash. Se você quer manter nitidez na sua imagem, quer manter qualidade na sua imagem, em situação de pouca luz, tem que usar o flash para você não precisar explodir o ISO aí, usar o ISO nas alturas, tá? E, gente, se você não sabe usar flash, eu tenho muitos vídeos aqui que eu ensino. O flash não é um vídeo, o flash não é um bicho de 7 cabeças, tá? Eu ia falar um vídeo de 7 cabeças, ó. O flash não é um bicho de 7 cabeças, gente. Aprendam a usar o flash para você não castigar as suas fotografias aí com o ISO demasiado alto, tá bom? O flash é uma ferramenta que vem para agregar. O flash é uma mão na roda para nós, fotógrafos. E quando você domina o flash, você não quer saber mais de fotografar sem, tá bom? Galera, olha só, eu apresentei aqui para vocês, né, 3 erros que podem arruinar a nitidez da sua fotografia. E eu não sei se você percebeu, mas cada um desses erros está diretamente ligado a uma das variáveis. O primeiro está ligado à abertura, o segundo à velocidade e o terceiro ao ISO. E se você quiser aprender mais sobre velocidade, abertura e ISO, não percam o meu curso gratuito de fotografia básica, tá? De introdução à fotografia. O link para esse curso está aqui
na descrição desse vídeo. E nesse curso você não vai aprender só velocidade, abertura e ISO, você vai aprender também foco e fotometria. E no final do curso, tá? Você vai receber as instruções para a geração do seu certificado de participação. Olha que legal, gente. Tem certificado de participação e é realmente gratuito, não tem letras miúdas. Você vai, não vou tentar te vender nada, não tem isso em momento algum, tá? Você vai fazer a sua inscrição, tá? E já vai receber ali a liberação e já vai começar a estudar, tá? O link está aqui na descrição, clica nesse link, faz lá a sua inscrição e começa agora a fazer esse cursinho, porque ele é muito bom. Quem fez aí elogia muito, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.